Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação. E vem cá, você já teve a curiosidade de saber o valor total que um contribuinte do INSS, seja um trabalhador, contribui durante toda a sua vida para poder chegar e se aposentar aos 65 anos? Ou seja, qual seria o montante desse valor quando ele chegasse à idade da aposentadoria? Também, se ao invés de ele ter essa contribuição compulsória, ou seja, de forma obrigatória, descontado diretamente ali no seu contra-cheque, se ele tivesse a opção de pegar esse mesmo valor e fazer um investimento numa aplicação financeira, será que lá na frente, na hora da aposentadoria, ele teria uma condição melhor financeiramente ou não? Foi com essa mesma curiosidade que nós aqui do canal desenvolvemos então uma metodologia de cálculo para chegar a esses valores e fazer esse comparativo. E acredito que, assim como eu, você vai se surpreender com o resultado. Então assista até o final para ver esse comparativo e tirar suas próprias conclusões. Inicialmente, nós vamos fazer uma breve introdução aí com algumas considerações relacionadas ao próprio sistema de contribuição do INSS. Logo na sequência, iremos apresentar como é feito o cálculo para chegar ao valor do desconto no salário aí do contribuinte. E, finalmente, faremos então simulações para apresentar o resultado ao qual nos propomos aqui no nosso trabalho. Sou o José Marta Gapeta, do canal Monetários, e já aproveito para solicitar, caso esse vídeo de alguma forma contribuiu para o seu conhecimento, ou trouxe algum benefício para você, se mais no final, deixe então o seu like. E que também inscreva-se no canal para ter acesso aí a todos os nossos conteúdos. Bora lá então? Considerações iniciais. Segundo dados de julho de 2023, o Brasil conta com cerca de 38.275.575 beneficiários da Previdência Social, ou seja, do INSS, sendo que deste montante, 22.462.838 correspondem ao número de aposentadorias, cerca de 60%. Em média, 65% recebem um salário mínimo de R$ 1.320, que é o salário base atual. O valor médio pago gira em torno de R$ 1.755, o que daria um total de cerca de R$ 39.422.280.690 por mês. Segundo dados de janeiro de 2022, cerca de 680 segurados recebiam o teto do INSS, ou seja, apenas 0,035% das aposentadorias. Parte dos dados aqui apresentados foram extraídos do Boletim Estatístico da Previdência Social de julho de 2023, que é um boletim publicado mensalmente pela Secretaria da Previdência, vinculado ao Ministério da Fazenda. Regra geral para a aposentadoria por idade em 2023. Para o homem, 65 anos de idade e mínimo de 20 anos de contribuição. Para a mulher, 62 anos de idade e o mínimo de 15 anos de contribuição. Basicamente, o valor da aposentadoria é de 60% da média de todo o salário de contribuição, mais 2% ao ano que ultrapassar o tempo mínimo. E este valor não poderá ser inferior ao salário mínimo vigente. Não vamos entrar aqui nos pormenores e nem em condições especiais que podem ocorrer aí à aposentadoria. Mas, em regra geral, por exemplo, um homem com 65 anos de idade e que tiver 20 anos de contribuição já poderá se aposentar, então, com 60% da média do seu salário de contribuição. E vai ser mais 2% ao ano de excedente. Então, por exemplo, se ele trabalhou 25 anos, ele teria mais 10%, chegaria então a 70% do seu salário, e assim sucessivamente. Apresentamos aqui a tabela progressiva do INSS vigente, ou seja, de outubro de 2023, onde temos aqui as faixas salariais, as alíquotas para cada faixa e também um valor aí a deduzir em cada uma. Na primeira faixa, então, nós temos aqui o salário mínimo, que é R$ 1.320, que tem uma alíquota de 7,5%. E vai aumentando progressivamente até chegar, então, aos R$ 7.507,49, que é o valor máximo para o cálculo da contribuição do INSS e também o teto aí que o INSS paga em termos de aposentadoria. E como você chega, então, ao valor a ser descontado aí no contra-cheque, ou seja, do pagamento do contribuinte? Vamos demonstrar aqui alguns exemplos, aplicando, então, a tabela progressiva aí do INSS. Exemplo 1, a pessoa ganha um salário mínimo, 1.320. Então, vai aplicar automaticamente a alíquota de 7,5% e a contribuição, então, vai ser de R$ 99,00. E no exemplo 2, o salário base é de R$ 1.900 e vai estar, então, enquadrado na segunda faixa aqui, que é de 1.320 até 2.571. E como se daria, então, esse desconto? Então, como está aqui na faixa 2, ele vai incorporar todo o valor da faixa 1 e mais o proporcional aqui da faixa 2, para chegar aos 1.900. Não se aplica diretamente os 9%. Então, ele vai absorver em cada faixa aí o valor proporcional. Então, ele vai absorver toda a faixa 1, que é o 1.320, a 7,5%, que dá os R$ 99,00 que a gente já calculou ali em cima. A diferença para chegar aos 1.900 é de R$ 580,00. Então, é sobre esse valor que ele vai aplicar, então, os 9%, vai dar R$ 52,20. Somando os dois, dá R$ 151,20. Então, esse seria o valor, então, da contribuição desse funcionário. Vamos pegar o exemplo 3, que a pessoa, então, recebe um salário de R$ 6.000. Então, nesse caso, ele se encaixa aqui na quarta faixa. Então, ele vai absorver todos os valores das faixas anteriores, mais um saldo aqui na faixa 4, para chegar aos R$ 6.000. Então, teria a seguinte condição. Ele vai absorver toda a faixa 1, que é de R$ 1.320, aplica 7,5%, deu R$ 99,00. Na faixa 2, ele vai absorver, então, o valor correspondente ao intervalo aqui de 1.320 até 2.571, que calculando aqui, deu então
1.251,28. Vai aplicar 9%, vai dar 112,62. Na faixa 3 também, ele vai absorver toda aquela condição, que seria de 2.561,30 até 3.856,94, efetuando-se o respectivo cálculo. Daria 1.285,64, aplicando a alíquota da faixa, que é de 12%, daria mais 154,28. Na quarta faixa, vai aplicar então a diferença dos 3.856,95 até o valor de 6.000 aí, que é o valor que ele tem a receber. Então daria aqui 2.143,5. Vai aplicar a alíquota da faixa de 14%, deu R$ 300,03. Então o total aqui a contribuir seria de R$ 665,92. E no exemplo 4, nós temos um salário base aqui de R$ 8.000, que excedeu então o teto, que seria de R$ 7.507,49. Nesse caso, fazemos toda a apropriação das faixas aqui, faríamos a redução apenas pelo salário de R$ 7.507,49. Seria o teto. Daria R$ 876,97, que é o mesmo valor que a gente encontrou aqui, fazendo diretamente o cálculo usando o redutor. Seria aqui os 7.507,49 vezes 14% menos os 164,08, que é a parcela deduzida. Então veja que fecha certinho aqui os valores. Então essa é a forma correta de calcular o valor da contribuição no caso do INSS. Não se pode recorrer no erro de simplesmente aplicar o valor, no caso aqui, R$ 6.000 que está na faixa 4, pela alíquota, daria aí 840, uma diferença aí de R$ 174,08, que é justamente o valor do redutor aqui. Então esse cuidado aí o RH tem que ter para não fazer um desconto de forma equivocada. Vamos apresentar também, para título de conhecimento e até para alguma necessidade futura, você ter a condição de calcular aí qual é o valor de dedução. Pode chegar em um determinado momento, você se deparar aí com essa tabela e não ter aqui os valores a deduzir. E para evitar de fazer todo esse cálculo faixa por faixa, você pode então calcular o valor da dedução. Como se faria isso? Colocaria então o valor limite de cada faixa. Então a primeira faixa aqui, o limite é 1.320, a segunda 2.571,29, a terceira 3.856,94 e a última, o limite é 7.507,59. Faz essa condição, coloca aqui as alíquotas de cada faixa e faremos então a seguinte condição. A primeira faixa não tem nenhum percentual a aplicar em função de não existir valor a deduzir. O valor deduzido então, na primeira faixa é de zero. Para calcular o valor a deduzir na segunda faixa, vamos encontrar então o percentual de aplicação, que nada mais é do que a subtração da faixa maior pela faixa anterior. Então, no caso aqui, 9% menos 7,5% deu 1,5%. E multiplica pelo valor limite da faixa anterior. No caso aqui, 1.320. E soma com a parcela a deduzir anterior. No caso aqui é zero, então deu 19,80. Então, ficou 1,5 vezes 1.320. Na faixa posterior, a mesma condição. Os 3% corresponde a 12 menos 9%. 3% multiplicado por 2.571,29, que é o valor limite da faixa 2, mais o valor encontrado a deduzir da faixa 2, daria então 96,94. E assim, e finalmente, na faixa 4, nós teríamos então a diferença aqui de 14 menos 12%, que é 2%, que multiplica o limite da faixa anterior de 3.856,94 e soma com a parcela a deduzir da faixa 3 também, que deu um total então de 174,08. Você vê que bate certinho aqui com os valores da tabela original. Então, reforçando aqui o entendimento, para calcularmos aí o valor a ser descontado para um salário base de 7.507,49 seria o seguinte: 7.507,49 vezes 14% menos a parcela a deduzir, 876,97. E lembrando sempre que caso o salário base ultrapassar o valor do teto da tabela do INSS, vai ser sempre calculado o valor de contribuição em cima do valor do teto, aplicando a alíquota correspondente e o valor de dedução proporcional. Feita então essa breve explicação de como se calcula aí o salário de contribuição do INSS, que acredito ser bastante pertinente aí ao nosso trabalho, vamos fazer então agora a nossa simulação que nós nos propusemos apresentar para vocês em relação à comparativa do montante da aposentadoria pelo INSS, caso fosse possível fazer uma aplicação, ou seja, um investimento dessas parcelas que são pagas aí mensalmente para o INSS. Metodologia de cálculo. Iremos simular situações em que o trabalhador inicia no mercado de trabalho aos 20 anos e se aposentará aos 65 anos de idade, contribuindo para a Previdência por 45 anos. Efetuaremos a projeção dos reajustes dos salários e também a possibilidade da aplicação dos valores das contribuições pelo mesmo período, utilizando estimativa dos percentuais abaixo. Então, para o reajuste de salários, nós vamos aplicar o INPC, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, que eventualmente é utilizado para os reajustes dos salários do INSS, 4,51%, que é o acumulado até setembro de 2023. E para a aplicação, vamos usar aqui o valor da poupança de 7,76%, que também é o acumulado até setembro de 2023.
Então usaremos esses percentuais para fazermos então os nossos comparativos. Lembrando que por 45 anos esses valores com certeza vão ter variações ao longo do tempo que podem influenciar os resultados finais. Mas a título de comparativo e também para entendimento da matéria, vamos usar então essa condição. Para efetuar os devidos cálculos e simulações, vamos valer da planilha montada exclusivamente para fazermos os nossos cálculos quando necessitamos simular aí projeções financeiras. Na nossa primeira simulação, vamos supor então um contribuinte que ganha um salário base aí de 1.320, ou seja, um salário mínimo. Nós vimos anteriormente, a contribuição inicial parte aqui de R$ 99. A taxa que nós definimos ali para investimento é de 7,66% ao ano, que é a taxa da poupança, que daria 0,6247% ao mês. Aqui nós temos uma aba auxiliar, onde nós fazemos então algumas projeções na nossa planilha. Vamos dar um zoom para melhorarmos a visualização. Então tem o aporte inicial aqui de R$ 99, do mês 1 até o mês 540, que seria então os 45 anos aí de aporte, ou seja, de contribuições. O percentual de juros aqui da aplicação seria de 0,6247% ao mês, e as retiradas então irão iniciar no mês 541, ou seja, depois de 45 anos. Aquela pessoa que começou a contribuir aos 20 anos, chegou então aos 65 anos de idade e contribuiu então por 45. E o primeiro salário que ele vai retirar aqui vai ser de 9.194,31. A gente vai ver então em seguida como se chega nesses valores. Temos aqui então a aba principal da nossa planilha, onde então é feita toda a distribuição ao longo do período aí de análise. Lembrando que nós temos para a correção aqui do salário o valor do INPC de 4,51%, que a gente demonstrou anteriormente. Então, tanto o salário como também os aportes mensais vão ser corrigidos anualmente por esse valor. Então, eu começo com um salário aqui de 1.320, contribuindo R$ 99. Já no segundo ano, o salário corrigido vai ficar em R$ 1.369,53 e o valor de contribuição vai para R$ 103,46. E assim sucessivamente vai aumentando aí ano a ano, até chegarmos aí aos 65 anos de idade, ou seja, 45 anos de contribuição, que vai ser então realizado as retiradas mensais. Então veja que essa tabela é progressiva. Ao atingir aqui o mês 540, ou seja, os 45 anos de contribuição, feita a minha última aplicação, ou seja, meu último aporte de 689,57, que seria os 7,5% sobre o salário vigente na época, e começarei então a fazer a minha retirada a partir do mês seguinte, que já seria então o valor de 9.194,31, que seria o salário corrigido então pelo INPC. Então seria essa condição aqui. O salário veio corrigido até aqui, e aqui então eu começo a fazer as minhas retiradas. E aqui eu vou atualizando o saldo então do meu investimento. Até aqui o saldo era atualizado pegando o saldo inicial, que nada mais é do que o saldo final do mês anterior, multiplicando pelo percentual da taxa de juros da aplicação e somando então com os aportes. Daqui para frente, o saldo também vai continuar sendo atualizado, só que ao invés de somar os aportes, nós vamos deduzir as retiradas. Que no caso fosse a aposentadoria, estaria recebendo a aposentadoria. No nosso caso aqui, eu estaria retirando então lá da minha aplicação. E assim por diante, o saldo vai sendo atualizado. Então chegaríamos aqui no mês 643, o meu saldo então estaria zerado, ou seja, todo aquele dinheiro que eu investi, eu teria então feito a retirada. Então, para manter o poder de compra, manter aquela condição, eu vou ter que aumentar a minha retirada. Com isso, chega um momento então, que o saldo vai ficar zerado. Você vai visualizar melhor essa situação agora no resumo que nós vamos apresentar aqui dos nossos cálculos. Então, para aquele exemplo ali, nós teríamos então a seguinte condição. O salário mínimo é de 1.320, que é o salário inicial. Lembrando que nessa faixa, o percentual de contribuição é de 7,5%. Não tem valor a deduzir, então o valor inicial de contribuição seria R$ 99, que é o mesmo valor ali que a gente iniciou a nossa aplicação financeira. A data de início de contribuição seria aos 20 anos, digamos que nesse caso seria um homem, que então contribuiria até os 65 anos. Isso daria 45 anos de tempo de contribuição. Lógico que não necessariamente teria que ter essa condição. A pessoa pode ter começado a contribuir mais tarde, ter passado aí alguns períodos sem contribuição, ela pode ter ficado desempregada e não ter contribuído. Lembrando que o mínimo para a contribuição é de 20 anos. Mas no caso aqui, para nossas simulações, vamos usar uma condição hipotética que a pessoa então trabalhou por 45 anos ininterruptamente e contribuiu então até os 65 anos. A correção do salário seria então de 4,51%, que seria o INPC. Ela teria então, nesse período, um recolhimento total aí de R$ 165.411,93, que é o mesmo valor encontrado aqui então na nossa tabela. O salário inicial que ela vai receber aos 65 anos, depois de 45 anos de contribuição, seria de R$ 9.194,31. E o salário final, que seria lá no período 643, que é onde zerou então o saldo aqui do investimento, ela teria então um salário final aqui de R$ 13.085,25, que é o salário corrigido aqui pelo INPC. Esses aportes mensais aqui durante 45 anos, que deu um total de R$ 165.411,93, aplicado então uma taxa anual da poupança de 7,73%, daria aqui um montante nos 45 anos
de R$ 817.268,07. Como nós vimos na nossa simulação, esse investimento ele estaria zerado no período de 643 meses. Então esse intervalo do período 540 até os 643, que seria então o período de meses que a pessoa teria de retiradas mensais até zerar então o valor da aplicação. Isso em anos daria 9 anos de retirada. Se a pessoa se aposentou com 65, então ela poderia ter essa retirada de um salário até os 74 anos. Então, ao fazer um investimento a essa taxa de 7,76% ao mês, a pessoa teria então uma condição de utilizar esse valor por 9 anos. Então aqui, a partir dos 74 anos, essa pessoa então não teria mais nenhum valor aí a poder retirar, no caso do investimento. A mesma simulação nós fizemos aqui para o caso de uma pessoa que recebesse o teto aí do INSS, de 7.549. Então, ela teria aí uma contribuição inicial de 836,97. Pelo mesmo período de tempo da condição anterior, ela chegaria ao seu último valor de contribuição aos 65 anos de idade a 6.108,44. Há uma correção salarial aí de 4,51% do INPC. Então, nós teremos aqui na condição do teto do INSS um salário inicial de 52.292 e um salário final aqui de 96.963. Parece algo assim improvável. Mas se nós olharmos para 1994, ou seja, cerca de 30 anos atrás, o salário mínimo era de R$ 64,79, ou seja, hoje, em R$ 1.320, ele está 20 vezes mais do que era há 30 anos atrás. Não é nada impossível chegar aqui daqui a 45 anos com o salário mínimo a R$ 9.194, que daria esse valor dividido pelo salário mínimo, cerca de 7 vezes mais do que ele está atualmente. Muito provável que será um aumento significativo aí na correção salarial. Então, ao fazermos qualquer simulação, é muito importante fazer também essa correção salarial. É um erro muito grande simplesmente aplicarmos aqui sobre o montante, que seria o valor dos aportes mais os juros no período, e usarmos o indicador aqui para vermos quanto daria por mês. Então, se eu pegar aqui e multiplicar pela taxa da poupança, que nós temos ali mais ou menos de 0,63%, daria um salário de 5.148. Aí as pessoas vêm aqui e olham com o valor do salário atual, de 1.320. Aí compara esses dois valores e acredita que vai estar ganhando aí 4 vezes mais do que ganharia com a aposentadoria do INSS. Esse é um grande erro, porque na verdade, como nós aqui na nossa simulação, nessa condição de variação do INPC, o salário já estaria em 9.194. Daria menos que o valor atualizado do salário. Claro que você pode ter uma aplicação mais rentável aqui, vou botar 1%. Chegaria até perto, mas mesmo assim estaria abaixo do valor aí do salário corrigido. Então tem que ter cuidado aí na hora de fazer os cálculos, na hora de fazer as interpretações dos valores. E fica bem claro aqui, são os tempos de utilização do recurso. No caso aqui, se fosse pelo salário mínimo, teria utilização até os 74 anos. No caso aqui pelo teto, em função daqui dos aportes ser maiores, embora seja a mesma taxa de juros, com certeza impacta aqui então no valor final de R$ 7.239.964. Teria então uma condição de retirada de 15 anos aí após os 65 anos. Teria então uma condição de utilizar esse recurso até os 80 anos. Vamos dizer aqui que a pessoa consiga viver 5 anos a mais por 79 anos, então seriam 60 meses. 60 meses vezes, pegar pelo salário final aqui, R$ 785 mil a mais aqui do que os 9 anos que ela recebeu pelo investimento. Para ter uma noção mais concreta, vamos pegar aqui pelo salário mínimo. Em relação a hoje, daria aqui cerca de R$ 79 mil. Se nós olharmos esse valor de 5 anos pelo teto, digamos que ela recebesse a aposentadoria até os 85 anos, ela teria aí, pelo teto atual, mais R$ 450 mil para receber aí pelo INSS. Sendo que pela aplicação, ela teria essa condição só até os 80 anos. Então vejam aí que, de certa forma, a aposentadoria te dá aí, se cada pessoa tiver uma sobrevida em relação à idade da aposentadoria, ela vai ter uma condição melhor aí de ganho. Lógico que essa simulação a gente está fazendo para a pessoa que se aposentar e continuar aí utilizando esses recursos. Claro que muitas pessoas não chegam aos 70 anos, outras não chegam nem a se aposentar, né? Contribui aí uma vida inteira, às vezes nem chegam aí à aposentadoria. Ou se aposentar e vir a falecer logo em seguida. Mas cabe lembrar que o INSS também é uma seguridade social. Ou seja, se a pessoa for casada, tiver filhos menores, a família vai ter uma condição de receber a pensão aí do falecido. Caso a pessoa venha a sofrer um acidente e ficar inválida permanentemente, ela vai se aposentar também de uma forma até antecipada. Então existem várias condições aí que o segurado do INSS também está coberto aí ao fazer as contribuições. Como nós vimos aqui, nós temos 38 milhões de beneficiários da Previdência, sendo que aposentados são cerca de 22 milhões, 60%. Os outros 40%, eles também estão beneficiários, estão sendo de alguma forma assistidos pelo auxílio-doença, por uma licença maternidade, alguma forma de pensão, enfim.
Então a contribuição do INSS também te dá uma certa segurança em relação à sua família, até a você mesmo, caso ocorrer algum contratempo. Então, pelos cálculos aqui, percebe-se que há uma condição bastante interessante aqui em relação ao INSS. Aqui nessa outra simulação, nós fizemos aqui a aplicação de um salário médio de 3.700, que entra na faixa de 12% de percentual de contribuição, com a dedução de 96,94. Daria então R$ 347,06 aí o valor da contribuição mensal. Nesse caso, ao invés de começar com 20 anos, a pessoa começou com 30 anos. Então ela vai contribuir e vai se aposentar aos 65. Então ela vai contribuir por 35 anos. O valor da contribuição final dela, ao chegar a se aposentar, seria de 1.555. E ela teria, então, um recolhimento total de R$ 340.063,92. O primeiro salário seria de R$ 16.566 e o último de R$ 47.792. Só que nesse caso, nós vamos fazer uma aplicação de 12% ao ano. Então, ou seja, aumentamos aqui a condição de aplicação. Digamos que haja aí uma condição melhor aí de investimento. Atualmente, com a Selic acima dos 12%, se encontra aí aplicações que dá essa condição melhor. Mas também isso não é garantia de futuro. Mas vamos supor, então, que houvesse essa condição. Então, nessa condição, teria um total de R$ 2.829.779. E o interessante é que ela vai conseguir chegar até os 90 anos, ou seja, por 25 anos ela vai fazer retiradas, e mesmo assim ela vai estar numa condição interessante, conforme eu vou demonstrar agora. No caso aqui, ela começou a investir os R$ 347, teve aqui a evolução dos aportes progressivos em função dos aumentos salariais, como já viu ali, e vai chegar então aos 65 anos, tendo contribuído por 35 anos. Então, ao invés de contribuir por 540 meses, no caso anterior, ela vai contribuir por 35 anos, ou seja, 420 meses. E vai então começar a fazer as retiradas de 16.579. Seria a primeira retirada então, da aplicação que ela fez ali nessa condição. Ela vai conseguir fazer a retirada até os 90 anos e ainda vai ter um saldo aqui de 8.777.746. Isso em função da taxa de juros aqui de quase 1% ao mês, ou seja, 12% ao ano. Nessa condição, os rendimentos mensais são superiores aqui às retiradas. Então ela continuaria nessa condição por um bom tempo. Então isso também vai estar condicionado à condição de investimento de cada pessoa. Quanto mais for o valor aqui de juros que ela consegue em termos de investimento, de aplicações, ela vai ter uma condição melhor lá na frente. Lembrando que a gente manteve aqui uma correção de salário de 4,51%. Eu simplesmente vir aqui e corrigir o salário pelo IPCA, que é o índice de inflação, que atualmente está em 5,19%, nós teríamos a seguinte condição. Teria então aqui as correções de 5,19%. Então teria uma nova realidade. Já não chegaríamos naquela condição de 90 anos com um saldo positivo. Pelo contrário, já estaria aqui zerado um pouco antes. Então isso demonstra que ao longo do tempo, qualquer variação que houver nesses índices pode impactar sensivelmente aí nos resultados. E aí, pessoal, feitas as noções, nossos cálculos, percebemos aí algumas condições até interessantes. Como eu comentei no início, eu não sabia qual resultado ia chegar aí com nossos cálculos. Nem sempre essa máxima de investir numa previdência privada, ou até poder usar aquele valor que você contribui para o INSS, fazer um investimento lá na frente, daria um resultado melhor, demonstramos aqui que nem sempre essa condição é verdadeira. Não estou aqui defendendo o INSS, também não posso estar aqui condenando. Os próprios números demonstram que nem sempre o INSS é menos vantajoso aí do que o investimento. Eu também não sou contra os investimentos, mas pelo contrário, você vai ver no nosso canal aqui vários vídeos que a gente incentiva aí a pessoa a investir, a pessoa a guardar dinheiro, fazer aí uma reserva. É até interessante, dentro das possibilidades, que aí, paralelamente à contribuição do INSS, a pessoa possa ter aí esse modelo de investimento para ter lá na frente uma complementação maior aí do seu ganho. Lógico, também ficar refém do governo aí em relação ao nosso ganho futuro também é bastante preocupante, porque a gente já viu aí várias reformas, várias situações que com o tempo as aposentadorias vão sofrendo aí algumas alterações que geralmente são menos favoráveis aí ao trabalhador, ao aposentado. Mas nada também garante, né, que deixar o teu dinheiro na mão do banqueiro também é garantia de futuro. Enfim, riscos existem em todas as condições. O importante, como a gente comentou, buscar sempre alternativas aí que possam te garantir um futuro melhor aí em relação a você e a sua família. É importante sempre buscar aí o conhecimento, buscar aí fazer os cálculos, buscar uma condição de tirar toda a dúvida aí em relação a qualquer questionamento, principalmente na área financeira. Caso você tenha aí algum comentário, alguma sugestão, alguma colocação a fazer em relação a esse assunto, deixe aí no comentário para poder também estar aí trocando ideias. E também se você gostou do conteúdo e foi útil para você, não esqueça de deixar o seu like e inscreva-se no nosso canal para ter acesso aí a todos os nossos conteúdos. Agradeço mais uma vez a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.